capítulo 14 da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, nós falaremos um pouco sobre os dons espirituais, né, dando continuidade. Essa é a nossa 7ª lição desse terceiro trimestre, desse último trimestre, 4º trimestre de 2022, e estamos falando sobre o Espírito Santo. E hoje nós vamos falar então da lição que será no próximo domingo, dia 13, mas irmãos sabem que nós não teremos expediente pela manhã aqui, é a Santa Ceia Geral do Campo, e então nós utilizamos essa lição hoje. Esta lição está intitulada Os Dons de Elocução. Esses dons de elocução, ou expressão, como alguns comentaristas bíblicos preferem citar, está fundamentado no capítulo 14 da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Por falta de espaço, o comentarista traz-nos apenas versículos 26 a 31, onde nos diz assim, para quem está com a revista: Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e por sua vez, e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja, e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas, se a outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Amém? Ó Pai, nós te agradecemos por mais uma vez estarmos reunidos nesta casa, podermos adorar a Tua Majestade Santa e também aprender um pouquinho mais da Tua bondosa palavra, que o Teu bondoso Espírito Santo sempre está pronto a trazer em revelação para nossas vidas. Senhor, enquanto aqui estivermos meditando nesta palavra, ó Deus, toma a liberdade de curar, de libertar, de perdoar nossos pecados. Ó Deus querido, de nos ajudar a compreender a respeito dos dons espirituais. Então, traz para nós hoje a revelação que for necessária, pois precisamos sair nesta noite edificados, exortados e consolados. Muito obrigado por tudo, em o nome de Jesus. Amém. Irmãos, se assentem. Nós observamos, irmãos, para quem está com a revista da Escola Bíblica Dominical, o comentarista, primeiro no capítulo 14, ainda versículo 3, o apóstolo Paulo ele já vem dando continuidade ao assunto do capítulo 12. Capítulo 12 ele fala sobre os dons espirituais, é onde ele cita esses 9 dons do Espírito que os teólogos, os comentaristas bíblicos, eles fizeram quase em comum acordo, fizeram esta divisão em classificação de 3 classes de dons, ou seja, cada classe seriam 3 dons. Nós já estudamos as 2 primeiras classes e hoje estaremos estudando essa terceira classe que são os dons de elocução ou de expressão. Nós falamos sobre aqueles dons da palavra de sabedoria, do conhecimento, dom de línguas, dom de cura, né? Dom de línguas, dom de cura e... Aliás, hoje vamos falar sobre dons de elocução. Então, nesse momento em que estaremos falando sobre dons de elocução ou expressão, nós estaremos falando sobre, principalmente, esses dons relacionados, né, acerca da profecia, principalmente a profecia, as línguas estranhas e a variedade de línguas, né, que são a língua chamada variedade de línguas,
e falaremos sobre a interpretação das línguas. Mas em tudo isso, o comentarista, antes ele disse no versículo 3 do capítulo 14, que ficou como texto áureo, ele disse, mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. A finalidade que ele já disse aqui. Mas as manifestações do Espírito em profecia, como o comentarista destaca aqui na verdade aplicada, variedade de línguas e a interpretação de línguas resultam em edificação, exortação e consolação ao corpo de Cristo. Então, na verdade, tanto os dons, os anteriores, quanto esses agora de elocução, a ideia central do Espírito Santo é trazer edificação para a igreja. Nenhum dom foi dado por Deus para trazer discórdia, para trazer divisão, para trazer dissensão. Todos os dons que foram dados à igreja, eles são para exortação, edificação e consolação. De forma que se alguém está usando erroneamente este dom, a culpa não é do Espírito Santo. O erro não está no dom, o erro está em quem está usando o dom. Ou seja, a ferramenta está adequada para o momento de culto, só que tem pessoas que não sabem utilizá-la. E é isso que nós precisamos entender. Então, não vamos invalidar, jogar para escanteio, tirar tudo fora, descaracterizar e dizer, não, nós não queremos mais isso. Não, nós vamos aprender a ser úteis no reino de Deus e a utilizar esses dons como ferramentas de edificação para a igreja. Então, o que o comentarista nos trará nessa oportunidade, ele diz assim na introdução, na página 33, ele traz, nesta lição, nós veremos os dons conhecidos como dons de elocução. Esses dons devem ser empregados exclusivamente para edificação, exortação e consolação, para que não haja desordem no seio da igreja. Então, os dons veio para trazer ordem, não para desordem, para melhorar o nosso culto e não para piorar. Ele veio para dar um tom melhor. É como se fosse uma decoração de um ambiente. Ninguém decora para pior. Mas se essa decoração ela se tornar uma poluição visual, fica ruim, não fica? Tem lugares que você entra que eles exageram tanto que aí você fica até atordoado, fica até doente só de estar naquele ambiente assim, tudo muito decorado demais da conta. Agora, uma decoraçãozinha muito bem feita, quando você entra no ambiente, é interessante. Às vezes o ambiente é o mesmo que você está acostumado durante tanto tempo, mas você passa e não entende. Aí quando você passa, a exemplo agora desse final de ano, aí você vê todas as casas iguais, o ano inteiro, nada chama atenção, mas você passa em uma casa, já tem uma decoraçãozinha lá, um pisca-pisca, aí você fala assim, caramba, ficou bonito, né? Aí você já acha interessante. Aí tu passa em outro ponto ali, já tem outra decoração. Às vezes se decoram algumas árvores assim no portão, para esse momento de Natal, e você acha assim muito interessante, muito bonito. Então aquilo é bom. Agora imagine se toda árvore ou toda casa tivesse mais com exagero, coberto mesmo de pisca-pisca, aquela coisa assim, você ia ficar agoniado. Está entendendo? Então, o erro, às vezes, está no decorador. Está no decorador ou em quem está utilizando erroneamente isso aí. Mas foi dado para você fazer com decência, como diz o último versículo do capítulo 14, decência e ordem. Tudo na medida certa. Aí fica tudo bonito, né? Então, observa. Os dons relacionados à elocução que nós estudaremos são esses na introdução do ponto 1, tópico 1 da nossa lição, na página 33, que é a profecia, a variedade de línguas e a interpretação das línguas, que são manifestações do Espírito Santo, classificadas como dons de elocução. Os mesmos
capacita o membro do corpo de Cristo a falar sobrenaturalmente. Ou seja, esses dons que estão à disposição da igreja capacitam os crentes a falar sobrenaturalmente. Essas manifestações sobrenaturais, vindas da parte de Deus, visam novamente edificar, exortar e consolar a igreja de Cristo. Mas o comentarista diz, infelizmente, o que temos visto, aí nós voltamos àquele campo minado, que nós chamamos de neopentecostalismo, que já tratamos desde a primeira lição. O que tem causado infortúnio para nós, pentecostais, que queremos andar corretamente. Ou seja, aquela discrepância, aquele abuso, aquela coisa de doido, aí faz com que a gente fique também com medo, com receio de entrar por um caminho tão tortuoso. Então, nessa situação, aí ele diz, infelizmente, o que temos visto é que muitos, de forma incorreta, irmãos, avalia, nós falaremos muito sobre isso aqui. A questão hoje para nós, nessa interpretação, é também entender o discernimento. Você, então, precisa avaliar as coisas que você vê. Então, olha, aí temos visto, de forma incorreta, dizem serem possuidores desses dons, e assim engana muitos com as falsas manifestações. Então eu vou deixar de acreditar na Bíblia, na doutrina pentecostal, por conta de algumas pessoas que, por usarem erroneamente os dons, causam exagerismos no seu momento de culto, e então eu vou agora banir, não, nós não temos mais isso, vamos ficar em silêncio. Não, irmãos, você pode dar o seu glória a Deus, você pode dar o seu aleluia, Deus pode levantar alguém com o dom da profecia, o dom da variedade de línguas, que haja também interpretação dessas línguas. Deus pode fazer tudo isso. Agora, tudo que nós fizermos dentro desta casa tem que ser sob medida, decência e ordem. Decência e ordem, para que as pessoas de fora também desejem aquilo que nós estamos e olhem com bons olhos aquilo que nós experimentamos. Aí observa, ele então fala sobre primeiro a profecia, pela ordem aqui que está as Escrituras. Primeira profecia. Irmãos, esse dom da profecia não é aquele profeta, dom ministerial, do capítulo 4, versículo 11, da carta de Paulo aos Efésios, que está falando desse profeta, o ensinador, o pregador, a pessoa que está ministrando a palavra do Senhor, como profeta, que está usando esta palavra, que é a profecia íntegra, que nós precisamos transmitir para edificação, exortação e consolação. Essa. Agora estamos falando de um dom de profecia, que ele é funcional na igreja de acordo com a orientação e vontade do Espírito Santo, que inspira uma pessoa momentaneamente, não para, digamos assim, trazer a esta pessoa a quem ele queira um elogio, uma parabenização, alguma coisa assim, o irmão, por exemplo, a irmã veio aqui, estava alegre demais, porque a ação do filho trouxe realmente esse regozijo. Aí, então, alguém que quer, aí ela expressou que eu creio, que meu filho estará aqui. Aí alguém, então, se empolga com isso. Aí ele levanta lá, eis-me a serva que eu te digo. Ainda esse ano, escreve aí, hein? Tu não vai mais almoçar fora. Então, só se for, porque a pessoa, irmão, não pode falar aquilo que Deus não falou. Então, tem pessoas que brincam, irmãos, eu vou contar um fato aqui, que às vezes eu conto algumas coisas, parece que é uma piada, né? E pastor não conta piada. Pastor conta casos engraçados, piada jamais, né? Aí, então, o que acontece? Irmãos, aconteceu literalmente, quando o irmão falou, mas ele falou, eu estava lá, eu estava, e era um irmão idôneo, é um irmão idôneo, né? Não vou citar o nome dele aqui. Mas ele estava no aniversário de uma pessoa, numa casa, numa residência. Aí o culto estava acontecendo nesse ambiente, um culto em ações de graças,
E a coisa estava assim fluindo, sabe? Deus estava realmente abençoando. Daqui a pouco uma pessoa começou a falar o mistério e começou a profetizar. Pasme, olha a profecia. Eis meu servo, que eu te digo hoje. Parabéns para você nesta data querida. Muitas felicidades e muitos anos de vida. E digo mais, hein? É big, é big, é big. Acredita? É difícil de acreditar, mas tem. Irmãos, isso é uma brincadeira, irmãos. Isso é uma brincadeira. A pessoa, quando não tem o que falar, fique quieto, fica orando. Pede graça ao Senhor. Mas, sabe, parece que tem algumas pessoas que elas sentem assim uma necessidade de se aparecer, de mostrar que são servas de Deus. Irmãos, nós não precisamos. Até para falar línguas estranhas. Olha, se não houver intérprete, o apóstolo Paulo diz assim, então esteja calado na igreja, faz mais negócio. Faz mais negócio. Aí na profecia, infelizmente, tem essas coisas. É claro que, às vezes, parte de uma pessoa que tem um distúrbiozinho. Eu lembro de um camarada, mas esse tinha um distúrbio, acho que demais, né? Até hoje eu vejo ele andando por aí, não sei se a Covid lambeu ele, mas até um pouco tempo ele ouvia, aí ele andando assim, todo de terno e gravata, né, com a pastinha 007, a gente chamava, né? Sempre andou assim, mas não é nada. Aí um dia ele se interessou na filha de uma irmã, lá na Assembleia de Deus do Éden. Eu não vou falar o nome da irmã, porque a irmã já morreu, mas a filha está viva, né? E está casada, então já tem a vida dela. Aí ele se interessou e a irmã batia de frente que não queria aquele namoro de jeito nenhum. Também a filha não queria, não, mas ele insistia. Aí um dia ele escorou a irmã e eu estava perto. Essa eu vi. Não foi igual a do aniversariante, mas essa eu vi. Aí ele falou assim, eis-me a serva fulana, citou o nome dela. Eis-me a serva fulana. Maneiras, hein? Quer dizer, que ela estava pegando pesada. Então, maneiras, hein? Aí começou a falar uma série de coisas que era tudo baboseira, irmãos. Por que a pessoa não chegou para aquela senhora e disse assim, ô, minha irmã, a irmã está jogando pesado comigo, né? Me dá uma chance aí, me dá uma oportunidade. Não, mas ele formulou uma profecia, como se fosse uma profecia, para, assim, tipo como se fosse assim, quem sabe se ela cai nesse conto. Irmãos, por causa de pessoas erradas, olha isso, olha quantos anos tem. Eu estava solteiro ainda, era jovem ainda. Olha quantos anos, mas essas coisas acontecem. Sabe por que acontecem? Porque tem pessoas, como ele diz aqui, tem pessoas que, infelizmente, usam esses dons de forma errada. Às vezes, Deus até quer tratar esse dom com uma pessoa e ela assim, estaria disponibilizando-se para ser usada pelo Espírito Santo do Senhor. Só que a vontade de que a sua vontade se cumpra ou de que, vamos dizer assim, ela apareça de uma forma assim diferenciada, então faz com que a pessoa se precipite. Irmãos, nunca diga o que Deus não disse. Nunca diga o que Deus não disse. Não fale, mas não fale mesmo o que Deus não falou, você não deve falar. Porque ai daquele que diz, assim diz o Senhor, quando o Senhor não o disse. Você fica quietinho, né? E quando for dar um testemunho, dê com sabedoria. Quando for falar com alguém, se for usado em dom de profecia, seja usado em dom de profecia. Mas se o Senhor não te deu essa palavra de inspiração para a profecia ser produzida, então você também mantenha-se calado. Tu lembra que o apóstolo Paulo, escrevendo as Escrituras, que é inspirada por Deus, aí ele, com cuidado, ele falava assim, não diz o Senhor, mas digo eu. Aquilo é um temor de Deus, de ele não errar e dizer que o Senhor falou quando ele não falou.
Mas, na verdade, o Senhor estava usando Paulo. Mas ele tinha esse cuidado tremendo de não atropelar as coisas, fazer as coisas com ordem. Então, esse dom, profecia 1.1, nos permite ouvir a palavra inspirada do Espírito Santo e sermos edificados, exortados e consolados por ela. É interessante, irmãos, é muito legal, muito bom para nós. Agora, você não pode, dentro dessa situação, caçar profecias. Tem coisas, irmãos, que nós trazemos prejuízo à própria igreja. Sabia disso? Nós trazemos prejuízo à própria igreja. Então, por exemplo, o dom da profecia, eu acho super importante. E vou te falar que todas as vezes que o Senhor usou alguém em profecia, seja na rua, no trabalho, seja em casa, seja em qualquer lugar, a minha pessoa, e eu entendi que foi realmente Deus, eu fiquei assim, vamos dizer assim, extremamente feliz, porque dá uma sensação assim, pô, Deus me conhece, né? Porque a gente sabe que Ele conhece. Você sabe que é conhecido de Deus, você é conhecido no céu. Mas quando o Senhor fala contigo assim, aí você é como se estivesse cara a cara contigo. Aí você então sente aquela sensação assim de exclusivo de Deus naquele momento. É uma sensação muito interessante. Agora, irmãos, se tem uma coisa que a gente não pode fazer, em hipótese alguma, é caçar profecia. Aí eu vou naquela casa lá, porque lá aquela irmã Deus usa muito ela em revelação e profecia. Aí eu vou lá, que aí eu vou pedir oração, e o Senhor certamente vai usá-la. Aí essa irmã que está lá tranquila, fazendo seus afazeres, lavando a sua louça, daqui a pouco chega você. Irmã, eu vim aqui porque eu preciso de uma resposta do Senhor. Olha a tentação e a prova que você está colocando essa serva do Senhor quando você faz isso. Aí a pessoa que está lá, ela é tentada, às vezes até por vaidade, de produzir uma profecia, que acontece com muita gente. Eu não posso deixar essa irmã embora assim. Como é que vai ficar minha reputação de profeta? Mas quem foi o culpado? Não justifica o fato de eu produzir uma profecia, se você vier à minha porta. Mas quem foi o culpado? Você produziu isso. É a questão da idolatria. Na igreja, nós combatemos a idolatria. Aí idolatramos cantores e pregadores. Aí a igreja vê que, caramba, está reunindo mesmo. Se eu chamar aqui cantor fulano de tal ou pregador fulano de tal, não vai caber gente na igreja. Eu tenho que combater a idolatria, irmãos. Não formar crentes idólatras. Não que o crente não possa ir assistir, ouvir aquele que ele gosta, mas tudo comedidamente. Porque senão passa a ser idolatria, você passa a não desejar mais Deus, mas sim o homem. Você, na verdade, não quer o instrumento de Deus, quer a pessoa ali. Então, Deus quebra essas coisas. Agora, ele precisa quebrar do lado de lá e do lado de cá. Então, a profecia, ela é muito importante. Tão importante que o apóstolo Paulo falou assim, procurai com zelo os melhores dons, e principalmente de profetizar. Porque quem profetiza, edifica a igreja, edifica aquele que a ouve. E a pessoa, às vezes, está precisando daquela palavra, aquela revelação assim, que só ele, Deus, sabe do que está acontecendo, e então Deus usa uma terceira pessoa e diz assim, meu servo, eu estou contigo, não vou abrir mão de você, pode ficar tranquilo. Então, Deus está usando essa pessoa. Agora, irmãos, por favor, nem você que é usado por Deus pode forjar uma profecia, que Deus não apoia, e nem você que está sendo, vamos dizer assim, o alvo, o objetivo de Deus para edificação, pode também entrar por esse caminho. Não, vou te levar ali naquela igreja ali, que ali, irmãos, Deus fala onde quer.
há um risco muito grande que nós vamos pelo emocional. Nós somos assim. Nós somos assim. Nós somos pentecostais, mas a nossa igreja é uma igreja comedida. O Espírito Santo de Deus tem a liberdade, mas a gente não tem indisciplina. Então, para muita gente, é difícil aturar assim. Imagine uma oração. Eu já vi a oração aqui, né? Então, a oração não tem aquele negócio, toda hora alguém, tive uma revelação, tive uma visão. Aí tem a oração dentro do horário. Aí sabe o que uma pessoa falou? Parece lá na oração lá na minha igreja. Começa 10 horas, termina quando o Espírito Santo de Deus quer. Às vezes 2 horas da tarde. Eu não vou. Não tem hora, irmão. Quando o Espírito Santo de Deus quer. Quer dizer que para começar é quando eu quero. Para terminar tem que ser o Espírito Santo de Deus. E a disciplina? E a ordem? E já percebeu que nas igrejas que não valorizam muito a ordem, o Espírito Santo é desordeiro? Ele nunca termina um culto antes. E nem no horário. Só termina depois. O Espírito Santo fez um mover. Meu Deus, será que ele não sabe fazer um mover entre 8 e 10 da manhã? Ou ele está dormindo? Aí quando chega 10 horas, que é a hora de terminar, ele agora eu vou fazer um mover aqui. O que é isso, irmãos? E a disciplina e a ordem? Deus sempre trabalhou com ordem, irmãos. Talvez você não saiba, mas os cultos que tinham no Antigo Testamento tinham ordem. Tinha horário para sacrifício. Tinha horário para oração. Você percebe que Pedro e João estão subindo a oração no horário certinho? Era hora de sacrifício, era hora da oração, não era de bagunça, não. E Deus sempre trabalhou com ordem. Aí hoje vem um povo que é desordeiro, achando que está detentor do poder do Espírito Santo, que trabalha com a desordem. Não, aqui o Espírito Santo de Deus tem liberdade. Meu Deus do céu, o que é isso, gente? E a pessoa que vai para a escola? E a pessoa que cuida do marido? E a pessoa que cuida dos filhos? Ou que trabalha? Nada disso importa. Em nome do Espírito Santo, o que é isso? A profecia, ela também ordeira. A Bíblia diz que se 2, todos podem profetizar, a Bíblia diz. Aqueles, claro, que é quem Deus quer usar em profecia. Deus não me usa em profecia, nunca me usou, talvez nunca use, não sei. Isso é a vontade dele. E, aliás, eu também não peço. Então, mas a profecia, todos podem profetizar, um por sua vez. De maneira que 2 ou 3 profetizem. Se um estiver profetizando, o outro recebeu uma revelação, aí então esse aqui começou lá, mas esse aqui está terminando, porque Deus sabe. Aí ele então se cala, aquele começa a sua revelação. Agora, vai a um evento de oração. Isso não agora não, já tem tempo, tá? Aí levantou um, eis meu servo, eis minha igreja, que eu estou aqui e tal, querendo já chamar a atenção da igreja. Aí daqui a pouco, quando chamou lá, o outro levantou, cala tu, que aqui quem fala sou eu. Aí levantou um terceiro lá, cala vocês, que quem está falando aqui é o Senhor. Virou bagunça. O Senhor não estava falando por boca de nenhum deles. O Espírito de Deus, irmão, não traz confusão. Não traz confusão. É nessa hora que o pastor, o dirigente do culto, ele tem a autoridade para parar, para cessar, cortar aquela bagunça. É nessa hora que ele pode dizer, irmãos, vamos, todo mundo aqui, quietinho, olha para cá. Parou. Que Deus vai lhe dar autoridade para isso. O dirigente do culto.
o pastor da igreja. O dirigente do trabalho terá a autoridade de Deus para fazer. Agora, irmãos, você tem que discernir. A profecia, nós veremos aqui, ó, ela é importante. 1.2. Aquele que profetiza edifica toda a igreja. Então, o Senhor fala abertamente pela profecia, de forma simples e direta, com o ser humano, com o intuito de edificá-lo, exortá-lo e consolá-lo. Então, é muito importante esse dom de profecia, funcional, né, de uma maneira que Deus te conhece, aí você fica feliz da vida, mesmo que seja uma repreensão, o fato é que você sabe que é contigo. Então, você fica edificado, exortado e consolado. Agora, a igreja compete ao crente julgar a profecia. Como funciona? A igreja de Cristo, irmãos, bem doutrinada, ela não tolera os falsos profetas em seu meio e faz uso correto dos dons espirituais de acordo com a palavra de Deus. Não é julgar o profeta, mas julgar a profecia. Porque às vezes entramos no mérito de querer julgar a pessoa quem Deus está usando. E Deus usa quem Ele quer. Eu tinha 17 anos de idade, 17. Acabei de sair da escola e fui direto para a igreja. Era culto de doutrina. Saí mais cedo, fui direto para a igreja. A igreja estava de joelho em oração, que era a semana de ceia. Antigamente, semana de Santa Ceia, se tirava todos os cultos um período de oração, né? Aliás, todo dia tinha período de oração. Aí eu saí da escola, aí fui, em vez de ir para casa, fui para a igreja, para a minha igreja, 17 anos de idade. E a igreja estava em período de oração. Quando eu cheguei, eu me encostei na janelinha, que até hoje essa igreja ainda tem a janelinha dela lá, né? Aí eu me encostei ali, porque estava a igreja em oração, e tinha uma irmã profetizando. Uma irmã profetizando, o Senhor usando em profecia. E eu encostei ali, mas quando eu vi que era a irmã, olha, eu 17 anos de idade, quando eu vi que era a irmã, aí eu pensei assim, eu não falei que eu não tinha ninguém aqui para conversar, eu estava quieto, em silêncio, ouvindo a profecia, falei, pensei, né? Pô, logo essa irmã. Eu julguei a pessoa e não a profecia. Eu nem estava, quer dizer, eu estava ouvindo a profecia. Mas quando eu vi que era aquele instrumento, eu julguei a pessoa pela conduta que eu reprovava. Naquele momento que ela estava profetizando a igreja, aí ela, ali mesmo, todo mundo de joelho, aquilo que eu falei. Olha como funcionava. Todo de joelho em oração, ela não levantou para profetizar, ela de joelho profetizando para a igreja. E ela falou assim, eis meu servo, eu uso quem eu quero. Interrompeu o assunto assim, sabe? Porque Jesus tem esse negócio de dar uns fora na gente de vez em quando, né? Aí ela falou assim, ainda ali, eis meu servo, eu uso quem eu quero. Quem é você para julgar a minha serva? Olha a vantagem. Ninguém sabia que era eu, porque eu não falei com ninguém, mas eu sabia que era eu. Podia ir para casa sem aquela, não podia? Podia nem ter ido ali, porque eu tinha saído cedo da escola, podia ter ido para casa, mas fui ali só para ganhar uma sulapada, porque tem que aprender a julgar a profecia, não o profeta. O profeta é instrumento de Deus. E por que se julga a profecia? O apóstolo Paulo nos ensina isso. Por quê? Se julga a profecia? Porque a profecia, ela tem origem, pode ter origem divina, pode vir do céu, pode vir da carne, desejo humano, sabedoria puramente humana, e pode vir também do diabo. Aí você discerne a profecia, julga a profecia. Tem que ouvir atentamente, trazer esta palavra de Deus
para a Bíblia Sagrada e ver se é coerente com aquilo que a Bíblia ensina, com aquilo que a Bíblia nos traz como conhecimento. Se ela não tiver coerência, não encaixar a peça, é como um quebra-cabeças. Se ela não encaixar aquela peça ali, aquela profecia não é de Deus. Você não pode dizer que ela é do diabo. Você então tem que fazer, é por eliminação. Pô, isso aí não está certo. É alguma coisa que está... Se for contrário à doutrina bíblica que você conhece, pode acreditar, não é de Deus. Aí você já sabe que não é de Deus. Então a questão é por eliminação. Agora você já sabe que a primeira de Deus não é, aí você agora vai discernir dentro daquilo que você está ouvindo, ou que ouviu, se ela veio com mente satânica ou com mente humana. Por exemplo, essa do aniversariante não é de Satanás, foi humana, puramente humana. Agora, quando vem uma profecia que traz um transtorno, que julga publicamente uma pessoa, que às vezes traz uma ação condenatória, fofoca, porque ouviu lá fora, mas veio para cá, mas traz ação condenatória e traz divisão à igreja, é satânica. Vai contra a palavra, contra os princípios, porque Deus não faz ajuntamento para dissensão. Deus não faz ajuntamento para dissensão. Por exemplo, uma pessoa pode, por desejo da carne, desejar o melhor para mim. Então, elabora-se uma profecia que eu me sinta e saia dali, Deus é comigo mesmo, né? Meu filho, eu sou contigo, por onde quer que tu for, fica tranquilo. Está dentro da palavra, não está? Porém, pode não ser Deus, está dentro da palavra, mas eu posso entender que a pessoa está querendo me confortar porque ela sabe que eu estou, enfim, passando uma situação difícil, tal. Aí, mas não fez mal nenhum à minha vida. Fez. Agora, quando digo assim, por exemplo, eis meu servo, que quem devia estar naquela cadeira era você e não fulano. Deus não faz isso. Deus não faz isso. Deus me mostrou que era você que tinha que estar sentado lá e não o fulano de tal. Deus não faz isso. Aí você já pode discernir que essa veio de Satanás. Aí você tem que ter a hombridade para dizer assim, para trás de mim, Satanás. Está repreendido. Está entendendo? Irmãos, tem coisas que é de Satã, tem coisas que é do demônio. Não é do homem, não. Tem coisas que é do demônio para atormentar a tua vida, para fazer dissensão na igreja. E às vezes pode vir de qualquer um, como veio de Pedro. Lembra que Jesus logo discerniu? Que Pedro falou assim, Senhor, que isso? Não vai acontecer isso contigo, não. Ora, se não fosse acontecer, a palavra do Senhor não se cumpriria. E na hora Jesus entendeu que não era Pedro e falou, para trás de mim, Satanás. Na hora repreendeu, tá? Então tem coisas que você tem que tomar muito cuidado. Mas muito cuidado mesmo. Tá? E profecia, irmãos, precisa ser assim, julgada na igreja, tá? Julgada. Não é o profeta, mas a profecia. Então, todas as vezes que houver uma profecia, eu não corto profecia. Eu não corto. Eu escuto a profecia. Agora, se eu discernir que essa profecia foi do diabo, quando eu levantar, eu vou falar que foi do diabo. E se eu discernir que a profecia foi da carne e da pelanca, se não tiver nenhum problema, assim, aí eu vou deixar passar. Mas se tiver, eu vou falar. Eu só falei aqui uma vez só. Uma vez, que começou muita presepada, vou te levar por essas terras de Cantarebe, que até hoje não sei onde é. Aí, então, eu falei, não, isso aí tem que parar. Pô, sou casado, a irmã está querendo me levar para as terras de Cantarebe, que eu não sei nem onde é. Aí eu dei uma cortada aqui e foi a única vez, tá? Foi a única vez. A irmã está lá na igreja que o Ailton era. Então, foi a única vez, né? Foi para lá. Lá ela ficou igual pinto no lixo, né? Lá era vontade. Então, lá, irmãos, a pessoa deita e rola, né? Eu não sei, né, Ailton? Como é que eu fui pregar lá? Taquei um balde d'água fria naquele povo. Então, olha, irmãos, variedade de línguas.
É um outro dom de elocução, que é muito importante na igreja. Agora, esse dom, está escrito aí na introdução do tópico 2, na página 34, é uma das manifestações do Espírito Santo, quando este se revela através de uma expressão falada de maneira divina, nunca aprendida pela pessoa que fala. Então, quer dizer, é um dom extraordinário, é interessante, é bonito, a variedade de línguas. Quando ela acontece na igreja, é bonito. Agora, existem momentos que pode, de repente, se usar várias pessoas ou todas as pessoas com o dom de variedade de línguas. Pode até acontecer, mas no momento de culto, irmãos, o apóstolo Paulo diz, eu acho isso interessante, que o apóstolo Paulo está dizendo que a gente não deve reprimir, não deve extinguir o espírito. Lembra disso? Que ele fala também na carta aos Efésios, não apagueis o espírito. Mas ele ensina a igreja de Corinto, que está experimentando esses dons, ele ensina a fazer tudo comedidamente. Ele fala, fazei tudo com decência e ordem. Tudo com decência e ordem. Olha, irmãos, determinada ocasião, eu estava na minha casa, solteiro ainda, eu sempre li as escrituras, graças a Deus. Então eu estava lá e de repente chegou uma irmã minha com um grupo de pessoas, tomara que ela nem ouça isso, nem esteja assistindo, acho que essa hora ela já foi dormir, eles dormem cedo, né? Aí, para ela não relembrar, né, ficar entristecida. Aí chegou uma irmã minha, que minha irmã era de oração, né, vivia aqui e ali. E esse negócio de viver aqui e ali, irmãos, às vezes traz um prejuízo, sabia? Traz um prejuízo. Porque é muita coisa, é muita mistura, né? O crente tem que ter o seu localzinho de se alimentar. Tem que ser o seu restaurante, né? Então fica todo dia em um lugar, outro dia no outro, então tem que ser aqui. Aí o que acontece? Aí ela chegou um domingo. Meu pai trabalhava muito, sempre trabalhou muito, tinha acabado de chegar de serviço, almoçou e foi dormir. Tirar um cochilinho, né, no domingo para ir ao culto à noite. E chegou então esse grupo lá em casa. Olha, eles invadiram. Eu não lembro quantas pessoas invadiram. Aí já colocaram a criança dormindo lá no sofá e invadiram aquela sala ali e começaram a fazer a oração. Que a minha irmã falou, mãe, trouxe aqui essas irmãs aqui para fazer uma oração, porque minha mãe estava tendo muito problema com um dos seus filhos, o que é mais novo do que eu. Então, certamente que ela falou e a pessoa foi para lá para consertar essa situação. Olha, começou um tal de profetizar e de rodopiar, de falar alto. Mas uma coisa assim, sabe, eu em pé, assim, no umbral da porta, eu em pé, assim, com a minha Bíblia na mão, e quietinho lá, e eu não conseguia entender aquela coisa, aquela movimentação toda, e eu pensando, isso aqui não é de Deus, não. Tem alguma coisa errada nesse negócio, né? Tem alguma coisa errada. Eles vieram aqui, estão fazendo a bagunça, eles fazendo a arruaça e eu lá pensando. Aí aquela coisa, aquele mover, aquela coisa toda, aí daqui a pouco começaram a entregar visão, revelação, chamando a atenção da minha mãe por causa da situação, que está vendo a injustiça que ela está cometendo. Ih, falei, já caso dado. A planta toda foi dada. Aí quando aquele alvoroço todo, eu fiz assim, irmãos, existe no Antigo Testamento, não sei se vocês já leram, que todo mundo fala do fogo no altar. Tem que ter fogo no altar, tem que ter fogo no... Existe uma peça chamada Abafador. Vocês já leram isso? O crente pentecostal não gosta dessa peça. Existe o fogo no altar, a chama arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O pentecostal adora esse versículo para pregar. Mas existe uma peça que o sacerdote tinha nas mãos, chamado abafador. Quando o fogo estava desproporcional, ele ia lá e abafava. Para o fogo vir a medida certa. Para não sapecar, não fazer estrago.
E eu acho que esse abafador sou eu. Porque eu estou lá quietinho na minha, no meu cantinho. Eu não lembro se eu já tinha meus 19 anos. Aí, então, aquela bagunça. Aí eu fiz assim, ó. Só isso. Eu sempre fui acanhado, né? Aí me deram a oportunidade, aí eu fui e falei assim, olha, eu quero ler um versículo só. Está tudo aqui todo mundo muito afoito, mas eu quero deixar aqui para vocês um versículo. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 40. Vocês entraram aqui, não pediram licença, não perguntaram à dona da casa se podia orar, que a minha irmã não é dona da casa. Não pediram oração, não pediram, se perguntaram se podia orar, não pediram permissão, não procuraram saber nada. E está aí entregando profecias e revelações. A Bíblia diz assim, ó, mas faça-se tudo com decência e ordem. E vocês não mostraram decência e nem ordem. Irmãos, acabou. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Lá na esquina, descendo a rua Cristalina, quem teve que ver a pessoa voltando, correndo, esqueceu a criança dormindo no sofá. De tão desnorteada que ficou. Acabou, botei um abafador ali, acabou a história. Olha, foi muito tempo com a minha irmã de mal comigo, achando que eu tirei a autoridade dela. Eu não tirei a autoridade. As coisas precisam ser... Irmãos, eu sei entrar na casa dos outros. Eu não entro na casa de ninguém para dizer assim, o senhor me mandou aqui, vou... Não. Eu posso, se me convidar, se eu perguntar se posso. Irmãos, não entro em lugar algum sem autorização. Não faço nada se não me autorizarem. Porque eu tenho que saber ser educado. Na casa das pessoas, você tem que ser educado. Aí aquele bando de mulheres, sem ter o que fazer, num domingo à tarde, que podia estar evangelizando, estava trazendo transtorno na casa dos outros. E detalhe, em nome do Espírito Santo de Deus, que não tem nada a ver com essa história. Então, seja decente, irmãos. Se o Senhor te mandou, você vai saber chegar. E detalhe, quando o Senhor nos envia, Ele já prepara lá. Ele já prepara lá. Tu vai à rua chamada direita, que lá tem um homem que ele está orando. Está de joelho orando. Então, o Senhor preparou ou não preparou? Pedro, tu sai daí, vá à casa desse homem aí, de Cornélio, que lá ele vai ouvir a palavra que você vai trazer. Irmão, Deus prepara os dois lados. Então, bagunça não é nossa, irmãos. A casa de Deus precisa de ordem. Precisa de ordem. Deus respeita isso. Então, olha, quando você tiver que falar línguas estranhas, fale línguas estranhas. É um dom do Espírito Santo de Deus. Agora, não cause desordem. A pessoa está numa exposição, pregando. Aí levanta o irmão e começa a falar língua estranha sem cessar. Meu Deus do céu, como os outros ouvirão a palavra? O apóstolo Paulo chega a dizer assim, olha, se uma pessoa só ora em línguas estranhas, como o indouto vai dizer o amém? É por isso que aí, os que a gente chama de tradicionais, ora cada um por sua vez, em silêncio. Aí a pessoa está lá orando, oh, meu Deus, meu Pai, abençoa os irmãos da igreja. Aí, quase que em uníssono, aí os irmãos, amém. Não é assim? Aí, Senhor, tem misericórdia da nossa nação, usa de mão forte, abençoa. Aí, amém. Aí você acha que está errado. Porque a pessoa quer prezar pela decência. Agora, nós, às vezes, incitamos também, porque tem pregadores que, pô, se ele não vê uma pessoa, 2 ou 3 ou 10 ao mesmo tempo falando línguas estranhas, enquanto ele está pregando,
aquilo não alimenta o ego dele. Não alimenta, ele quer fazer um mover na igreja, ele quer cantar e a igreja, não, a igreja tem que se alegrar, tem que pular, tem que respingar fogo aí. Aí, então, por quê? Irmão, não é pelo Espírito Santo, é pelo ego da pessoa. Ele sair daqui, poxa vida, que isso, trouxe uma mensagem hoje que a igreja, ó, o céu ficou colado com a terra, mano. Que isso, meu irmão, o céu ficou baixinho. Aí ele sai todo posudo, sabe, inchado, que foi ele o pregador, foi ele quem orou, foi ele quem fez. O que é isso, irmãos? A glória é para Deus. A glória é para o Senhor. Você não precisa criar esse ego de querer fazer, não. Aí você se arrebenta. Aí eu quero ver no dia que você for lá pregar num sepultamento. Você vai ficar enrolado. Quem não vai poder, ô boca de ferro, dá glória aí. Você que está aí deitado no caixão, dá glória aí, levanta aí, vai. Levanta a mão. Que isso, irmão? Tu tem que ter respeito à casa do Senhor, irmãos. É uma coisa assim difícil, eu sei, para muitas pessoas entenderem. Mas, irmãos, a palavra de Deus ela tem o objetivo de nos trazer cura, trazer perdão, trazer liberdade. Mas, para isso, eu preciso ouvir a palavra. Agora, tem um momento que, de repente, vamos nos alegrar? Vamos. De repente, aquele momento que surgiu a oportunidade, e então todo mundo se alegra. É um momento só. Mas você que prega, você que ora, você que canta, não cria vaidade no seu coração, expectativas de fazer isso. Porque senão daqui a pouco você vai ficar inventando coisas para poder surgir. Aí a pessoa fica agoniada. Pregador ficou sentado aqui uma ocasião, onde está o Antônio ali mais ou menos, sentado. Aí quietinho num culto de domingo. Aí quando ele ganhou a oportunidade, ele já começou a falar em língua estranha já na oportunidade dele. Até então não deu um glória a Jesus e um aleluia. Estava ali mudo. Aí na hora que ele ganhou a oportunidade, aí ele começou a sassaricar e falar língua estranha, já na oportunidade, antes de ler a Bíblia. Aí começou a falar que o crente era mudo, era boca de ferro, aquela coisa toda que ele sabe fazer. Quando terminou o culto, falei com a pessoa que convidou. Falei, não tem mais ele aqui, não. Estava ali mudinho, boca de ferro. Aí, na hora da oportunidade dele, quer se exibir. Vai se exibir lá na praça, pô. Isso aqui não é lugar para se aparecer, não, irmãos. Por isso que aqui a gente tem que pregar a palavra. Acabou. É assim, eu convido algumas pessoas, a pessoa, mas eu não sou um pregador. Porque ele já está preocupado, porque se for numa determinada igreja, querem que ele pingue fogo na igreja. Eu falei, não, lá tu não precisa de toalhinha para suar. Não precisa nada disso. Não tem toalhinha branca, não tem nada na mesa. Ó. Não tem toalhinha, você só vai pregar a palavra. Prega a palavra, lê a Bíblia e prega a Bíblia. Só isso que eu quero que você faça. Não quero que você fique lá esgoelando, virando cambalhota, correndo no meio da igreja, nada disso. Aquele último que veio aqui, que ficou correndo no meio da igreja, aí passando da hora, aí toda hora falava, irmão, olha para o irmão que está do teu lado aí, tem o quê? Papai, toda hora falava um negócio, olha para ele aí, olha para a bolota do olho dele. Quando chegou na saída, não, vou te levar lá. Levei ele de carro, só pequei. Olha, tu vai ficar muito tempo sem aparecer aqui. Porque está muito exibido. Convidei você para pregar a palavra, foi para fazer a igreja de palhaço, não. Olha para o irmão, olha para a bolota, olha isso aqui. Que bolota de olho o quê, irmão? Eu quero ouvir a palavra, não quero olhar a bolota de olho de ninguém, pô. Não sou oculista, oftalmologista. Aí ficou aquela palhaçada toda correndo da igreja, ia para lá, vinha para cá, ia para lá, vinha para cá. Botava a mão em um, botava a mão em outro, cantava um pedaço de hino, pregava um pedaço da palavra. Uma confusão tremenda, eu aqui sentado, aqui agoniado, pensando, para que foram convidar? É por isso que eu não gosto. Aí eu prefiro convidar os irmãos que vêm mês de janeiro, não vem ninguém para pingar fogo. Se pingar fogo aqui é porque Deus realmente quer, mas não convido para pingar fogo. Tu vem pregar a palavra, a igreja precisa ouvir a palavra. Fogo, você vai para a festa junina, faz a fogueira,
Aí pula a fogueira de São João. Aí sim. Agora aqui não, aqui é palavra, irmãos. Aí eu sou abafador? Sou. Porque está lá no livro de Levítico também. Tem que ter o abafador, senão dá ruim. Olha, irmãos, o dom de variedade de línguas serve para edificação do crente. Edificação, tá? Agora, edificação pessoal. Pessoal. O que fala em línguas edifica a si próprio. De forma que, se você quiser falar línguas estranhas, for usado pelo Senhor em línguas estranhas, diferente do que algumas pessoas estão hoje falando. Não, irmão, tem que falar línguas estranhas, tem que vai falar língua estranha. Não. Aí haja intérprete, porque quando houver um intérprete, se torna na categoria de uma profecia. Aí toda a igreja é edificada. Agora, se eu começar a ficar só falando línguas estranhas aqui, você vai entender o que eu estou falando? Não, eu também não estou entendendo o que eu estou falando. Porém, estou sendo edificado, porque o que ora em línguas, ora em espírito. Deus sabe o que eu estou pedindo e o que Ele está me respondendo. E eu não sei. Agora, como não edifico os demais, então que haja intérprete, para que seja uma profecia, equivalente a uma profecia. E o dom da interpretação de línguas? Esse dom depende do outro. É o único dom que depende do outro, dom de interpretação de línguas. Por quê? Só existe o dom de interpretação de línguas, ou só será utilizado na igreja quando houver variedade de línguas. Aí há uma variedade de línguas, tanto que poucos irmãos, talvez poucos irmãos tenham, ou melhor, muitos irmãos talvez não tenham visto esse dom em atuação. Eu vi muitas vezes, mas talvez aqui mesmo nessa igreja eu vi várias vezes. Agora, é possível que talvez algumas pessoas não tenham visto, porque como funciona o dom de interpretação de línguas? O Senhor, o Espírito Santo, não é o crente, irmãos, que vai ficar assim, eu falo línguas na hora que eu quiser. Irmão, não tem fundamentação bíblica para isso. Isso é dom de Deus. Variedade de línguas é dom do Espírito Santo de Deus. É Ele quem distribui. Aí, então, de repente, um irmão começa a falar línguas estranhas, porque o Senhor o tomou no momento de culto, e ele começa a falar línguas estranhas, ele não sabe que ele está sendo ele sabe que está sendo edificado a si mesmo, mas não sabe que está falando para o Senhor. Mas, de repente, o Senhor usa o outro de cá para interpretar essa língua que está sendo falada aqui. E então toda a igreja é edificada. Mas você pensa assim, se fosse assim, por que Deus não já usou ele direto? A gente não entende. A gente não entende. Tem coisas que Deus não faz do jeito que nós queremos. Deus usa pessoas como intermediário. Sempre foi assim. Por que Deus não abriu os céus e falava com o povo de Israel? Tinha que falar com Moisés, para Moisés falar com Arão, Arão falava com os sacerdotes falavam para o povo. Olha que caminho longo. Quando ele podia abrir logo assim e falar com todo mundo, geral aí, fica quieto aí, que agora eu vou falar. Mas não, Deus não trabalha dessa forma como nós queremos. E na igreja a mesma coisa. Então o Senhor pode usá-lo em línguas, aí esse aqui o Senhor usa em dom de interpretação de línguas. Pronto, é só para aquele momento. Ele vai interpretar a língua todo dia? Não, porque o dom não é dele. Fala alguma língua estranha depois e pergunta a ele, o que eu falei aí, varão? Interpreta aí. Ele não sabe. Porque foi só naquele momento que o Senhor usou com esse dom da interpretação de línguas. Portanto, irmãos, nenhum dos dons que nós temos ou que somos usados é para a glória do homem. Tem que ser sempre para a glória de Deus. E o dom da profecia é o mais perigoso, porque as pessoas acham que ela é detentora do dom. Ou seja, se eu não estiver na igreja, não tem profecia. Mentira de Satanás. Se Deus te usa em profecia e você não estiver hoje, o Senhor usa uma criança.
Usa o porteiro, usa o pastor, usa o presbítero, usa quem ele quer. Porque o dom é dele, está na igreja. O dom não fica contigo em casa. O Espírito Santo não vai ficar lá, aí ele vem para cá. Aí você está para lá, hoje quero ver acontecer. Irmãos, ninguém faz aquilo que impede a obra de Deus. Homem nenhum pode impedir a obra de Deus. Então, tudo é para a glória de Deus. Edificação da igreja, exortação da igreja, consolação da igreja. Mas é para a glória de Deus. Aí, então, o dom, que é a manifestação sobrenatural do Espírito Santo, ele também, segundo o comentarista aqui, não é um dom autônomo como os demais, porque é o único dom que depende de outro dom para ser utilizado, mas é mistério de Deus, tá? E esse dom deve ser empregado, mais uma vez, para a edificação da igreja. As línguas estranhas faladas no culto devem ser seguidas de sua interpretação, para que a igreja conheça o conteúdo e o significado de cada mensagem. Estou em 3.3. Então, se alguém falar em língua estranha, faça-se isso por 2 ou, quando muito, 3. E, por sua vez, e haja intérprete. A igreja toda está o tempo todo falando língua estranha. Entrou no culto, já está terras de cantareba, não sei mais o quê, aquela coisa toda. Aí, entrou no culto, já está assim, o tempo todo. Ninguém ouve uma palavra, porque o pregador se assanha com aquela situação, aí ele, em vez de dar um sossega-leão no pessoal, aí ele também incentiva mais, taca mais lenha na fogueira, para poder ele sair ali. Tu já viu, irmãos, que tem mensagem aí que você não ouve nada, não sabe nada, as pessoas saem todas atordoadas e todas felizes. Hoje o céu ficou baixinho, cara. Ouvi a glória de Deus. Que isso, cara? Tu tinha que estar lá, tu perdeu. Aí, mas o que eu perdi? Nem ela sabe. Perdeu o quê? Qual o texto que foi lido? Às vezes nem o texto é lido, irmãos. Nem o texto bíblico é lido. É só euforia. Nós não queremos isso para essa casa. E eu espero que quando eu sair daqui, venha outro que tenha as mesmas características. Porque se vier um também fanfarrão, irmãos, vai colocar tudo a perder. Aí tu vai ver o que é bom para tosse. Aquela coisa assim de não ter mais disciplina, não tem horário para nada, aquela coisa, sabe? E tudo culpando o Espírito Santo. Tudo culpando o Espírito Santo. Tudo bem, passou um pouquinho, passou. Domingo estávamos num culto lá, e passou um pouco, mas tu ouviu alguém falando, irmãos, o Espírito Santo é que sabe, é que trabalha? Não. Passou porque o pregador falou mais do que o horário que ele tinha. Agora, ele não colocou, ninguém colocou culpa no Espírito Santo. E foi um caso único. Agora, tem lugares aí, irmão, Deus me perdoe. Não me convida, não. Não me convida. Já fui em lugares aí que eu me arrependi amargamente de ter ido. Amargamente. Fui numa igrejinha pequenininha buscar a Ana. Estava no curso de inglês, saí de lá, fui buscar a Ana lá na igrejinha. Quando chego lá na igrejinha, está a Ana lá na frente, parada igual uma estátua. Porque levaram ela para dançar com o varão. Está aí ela. Ela, Sandra. Que é isso, irmãos? Está lá na frente, parada lá, que o missionário lá vem dançar com o varão. E tal, foi lá para frente. Pô, a igrejinha pegava fogo, mano. Pegava fogo. Aí eu chegando lá, fica, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui nesse pedaço aqui? Uma coisa assim, sabe? Aquela coisa tumultuada que a gente não entende nada. Irmãos, não dá. Ordem e decência ainda é o princípio do Espírito Santo para a igreja. Fazei tudo com decência e ordem. Você vai se alegrar no Espírito Santo, o Espírito Santo vai falar contigo, você vai ouvir profecias, vai receber revelação, vai entregar revelação, mas tudo comedidamente, tudo com educação. Tá?
Não faça nada que não seja a vontade do Espírito Santo de Deus e nem culpe ele pela desordem produzida em alguns cultos. Aí, aqui o presente estudo, essa é a ideia do nosso comentarista, contribua para não ignorarmos e nem desprezarmos a variedade das manifestações do Espírito, mas procuremos com zelo abundar nos dons espirituais para a edificação da igreja e a glória de Deus, tá bom? Então, na próxima semana, falaremos sobre capacitados para servir uns aos outros. Aí sim, já é o exercício dos dons, servir uns aos outros. Então, Deus abençoe os irmãos, vamos ficar de pé, fazer a oração. Os irmãos sabem que o evangelista Antônio está viajando, e o evangelista